pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde ao tamanho das áreas produtivas, de terra e de mar necessidades para gerar produtos, bens e serviços que sustentam o estilo de vida. Vários tipos de variáveis são levados em conta nesse cálculo, desde alimentação até transporte, passando por habitação e energia, entre outros, como quando se queima combustíveis fósseis, áreas de cultivo para a produção de alimentos diversos, pastagens para a criação de gado, florestas e extensões de áreas verdes exploradas e etc. A pegada ecológica é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. É expressada em hectares globais e permite comparar diferentes padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta. A pegada de cada um representa a marca deixada na terra pelos próprios hábitos, seja por meio do tamanho das áreas de cultivo necessárias para se alimentar, seja pela quantidade de área natural devastada para a construção de indústrias ou moradias. Quantos planetas seriam necessários para manter o nosso estilo de vida? Essa é a questão proposta pelo conceito da pegada ecológica, um dos principais indicadores de sustentabilidade do mundo. Segundo a WWF, a pegada ecológica brasileira é de 2,9 hectares globais por habitante, o que indica que o consumo médio de recursos ecológicos pelo brasileiro é semelhante à média mundial, que é de 2,7 hectares globais. Até 2005, a pegada ecológica brasileira mostrou uma tendência pouco acentuada, indicando estabilidade nos padrões de consumo. Mas a biocapacidade brasileira vem apresentando uma queda ao longo dos anos devido ao empobrecimento dos serviços ecológicos e à degradação dos ecossistemas. Para modificar este quadro, o Brasil precisa intensificar os esforços para reverter esse declínio de sua biocapacidade com ações de conservação e de produção ecoeficiente, buscando diminuir a pegada ecológica de sua população, por meio do consumo consciente e da manutenção da estabilidade populacional. O Brasil encontra-se em uma importante posição no cenário mundial, como um dos maiores credores ecológicos do planeta, situando-se em um favorável cenário na nova economia verde. Mais pesquisadores alertam: o Brasil atinge limite anual de consumo de recursos naturais. A situação só não é pior porque a capacidade de produção do país é bem maior que a média mundial. Segundo cálculos de pesquisadores internacionais, neste momento de 2022, o Brasil já consumiu todos os recursos que a natureza consegue produzir no período de um ano. Pegada ecológica. Esse foi o termo que cientistas encontraram para calcular o peso da humanidade sobre a Terra. O planeta fornece água, grãos, vegetais, carne, peixe, madeira para atividades como agricultura, pecuária, construção civil, fabricação de produtos e tantas atividades que o homem inventou. A biocapacidade do planeta, isto é, o que a Terra consegue fornecer de área produtiva para cada ser humano de uma maneira equilibrada, é de 1,6 hectare global por pessoa. Equivalente a 1,5 quarteirão. Já é uma área enorme, né? Só que a média do consumo mundial está bem acima disso. Cada ser humano está consumindo 2,8 hectares, mais de 2,5 quarteirões, praticamente a mesma média do Brasil. Isso significa que se o mundo inteiro tivesse o nível de consumo do brasileiro, seria necessário mais de 1,5 terra para dar conta do consumo da humanidade. E essa conta é pior quanto mais desenvolvido é um país. Quer ver só? Estados Unidos.
Para dar conta de um consumo padrão norte-americano, seriam necessários 5 planetas. A gente, humanidade, só existe ainda porque tem muito país que tem um consumo de recursos bem abaixo disso. Nós transformamos esse planeta de uma forma substancial. Nunca houve uma transformação planetária tão grande. Como é que a gente faz para, a partir da transformação que a gente provocou no ambiente, harmonizar? Então nós temos que buscar isso sem dúvida nenhuma. Para entender melhor a pegada ecológica, no caso do Brasil, a gente pode pensar numa conta bancária. É como se você recebesse o seu salário do ano inteiro em janeiro e chegasse em agosto, o dinheiro tivesse acabado. Você vai passar o resto do ano no vermelho e já devendo para o ano seguinte. A situação só não é pior porque no Brasil a natureza trabalha bastante. A capacidade de produção do país é bem maior que a média mundial. O Brasil ainda está numa situação com relação vamos dizer, aos recursos muito boa. Tanto que o excedente que o Brasil produz, ele vende. É isso que a agricultura faz. Né? Então isso é a biocapacidade do país. Agora, se a gente pega a biocapacidade do país e põe fogo, né? A gente fala, meu Deus do céu. Você entende? É um contrassenso esse tipo de coisa. Colocar mais lenha na fogueira num planeta que está cada vez mais quente não parece mesmo um bom caminho. No Brasil, isso acontece sobretudo por conta do desmatamento, na Amazônia. As emissões brasileiras por desmatamento equivalem a 46% do total do Brasil, e o Brasil é o 5º maior emissor de gás de efeito estufa do planeta. E isso é agravado pelo fato de que o desmatamento não contribui com o produto interno bruto do Brasil, não gera riqueza. Ao contrário, empobrece os municípios nos quais ele acontece. Somos integrantes da biodiversidade do planeta e que devemos prezar pela preservação dos preciosos recursos que o planeta nos fornece. Mas um compromisso com o equilíbrio ambiental pode começar com pequenas mudanças, como pensar sobre uma ação simples do cotidiano e verificar o que pode ser modificado para torná-la menos prejudicial ao meio ambiente. E se você quer mudar essa situação e não sabe como, comece praticando o consumo consciente no seu dia a dia. É uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária de quem quer garantir a sustentabilidade do planeta, o equilíbrio entre a natureza e as nossas ações. Você pode diminuir sua pegada ecológica com algumas atitudes simples. Veja só alguns exemplos. Adote uma garrafa ou um squeeze, porque o plástico ainda continua sendo uma das maiores ameaças no meio ambiente, demorando cerca de centenas de anos para se decompor. Na minha casa, eu economizo energia desligando a luz quando eu saio do cômodo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Arthur. Eu vim falar sobre consumismo. Primeiro, você não pode gastar as coisas muito caras. Por isso que eu falo uma dica: não seja consumista. Só compre o que é necessário. Pense os seus hábitos, não desperdice comida. Evite o uso de plásticos e de produtos descartáveis. Meu nome é Isaac, lave e reutilize sua máscara de pano. Separe seu lixo orgânico sempre do reciclável. Faça como eu, separe seu lixo quando puder. Aqui em casa, economizamos água. Oi, aqui é o Alexandre, vocês estão bem? Eu vim falar para vocês utilizarem sacolas retornáveis sempre que forem ao supermercado. Se for possível, deixe seu carro em casa para poder ir para a escola do seu outro compromisso. Oi, gente, hoje eu vim falar sobre os recicláveis. Dessa forma, compre apenas o que precisa. Tenha atenção à forma como os produtos são produzidos. Privilegie materiais recicláveis de maior durabilidade e obter por empresas preocupadas com o meio ambiente. Evite o uso de canudinhos plásticos, evite usá-los ou faça a opção por outros materiais, como palha, bambu e etc. Aqui em casa, sempre retiramos o carregador da tomada quando o celular termina de carregar.